A ênfase nas sobrancelhas ainda está na moda. Mesmo uma maquiagem executada com maestria não ficará bonita sem os arcos das sobrancelhas bem feitos. A posição de destaque das sobrancelhas faz com que as meninas recorram a várias maneiras de melhorar sua forma, cor e condição. E por isso que a questão de como fazer as sobrancelhas é tão popular. Cuidados com as sobrancelhas em casa e no salão de beleza. As sobrancelhas existem para proteger os olhos da poeira, da chuva e do suor. Elas também têm uma função estética, não verbal comunicativa e de identificação, participando das expressões faciais e do reconhecimento facial. Os pelos dos arcos das sobrancelhas têm suas próprias características, os pelos não aderem firmemente à pele, no início do arco da sobrancelha, crescem para cima, no final, dirigem-se para as têmporas, eles crescem 4 vezes mais lentamente do que o restante dos cabelos. Os cabelos arrancados crescem até 4 milímetros em 3 a 8 semanas, os folículos são muito sensíveis e não se regeneram, com os efeitos nocivos constantes, os cabelos enfraquecem, os folículos encolhem, a direção do crescimento torna-se caótica, até sua completa interrupção. A deterioração das sobrancelhas pode ser causada por mudanças relacionadas à idade, doenças internas, distúrbios da tireoide, doenças de pele, fatores traumáticos externos e cuidados inadequados. Os cuidados com as sobrancelhas se baseiam em limpeza, nutrição, massagem e escovação. Depois de uma maquiagem completa, os cabelos precisam ser nutridos. Uma mistura de óleo de rícino, 5 gramas, óleo de pêssego, óleo de linhaça, 10 gramas, e óleo de cânfora, 2 gotas, e adequada para essa finalidade. Você pode misturar 5 gramas de óleo de rícino, vaselina e cera de abelha. A mistura é aplicada em uma escova limpa e penteia os cabelos ao longo do crescimento. O óleo aquecido também é aplicado em cintas de algodão usadas para compressas. Antes disso, recomenda-se massagear levemente as sobrancelhas por 3 minutos com movimentos de batida com as pontas dos dedos para melhorar a circulação sanguínea. Para que as sobrancelhas cresçam grossas, você deve parar de arrancá-las por um tempo para permitir que os bulbos se recuperem. E útil enriquecer sua dieta com vitaminas A, B, fósforo, zinco e proteínas. Você pode tomar complexos vitamínicos prontos para o cabelo, a pele e as unhas. Os procedimentos de salão para cuidar das sobrancelhas incluem correção com cera, linha, threading, laser e o método de Biofixacal. O aumento da espessura dos pelos pode ser feito com extensões e laminação. Coloração permanente popular, tatuagem e biotatuagem, microblading, spray. A expressão ao fazer sobrancelhas pode se referir a todo um complexo de procedimentos: correção, modelagem de sobrancelhas, coloração. Isso leva em conta não apenas o corte dos olhos, mas também o contorno do rosto, o penteado, a direção do crescimento dos pelos, as tendências da moda. No mundo moderno, há uma grande variedade de métodos para deixar as sobrancelhas perfeitas. Modelagem de sobrancelhas em um salão de beleza. Como fazer sobrancelhas em casa. Como modelar as sobrancelhas de forma independente em casa. O ritual de modelar a linha dos arcos das sobrancelhas consiste em várias etapas: determinação do formato, correção, tingimento. Antes de moldar adequadamente as sobrancelhas, é necessário estocar as ferramentas certas, que são pincas, tesouras de manicure, pincel ou lápis, branco, colorido, pó ou sombra, pincel, tinta, rena. Forma como fazer você mesmo o formato perfeito das sobrancelhas. A distância entre o início dos arcos da sobrancelha deve ser de cerca de 2 centímetros. A largura da linha não deve mudar até o ponto mais alto da dobra. A linha ideal tem uma curva suave e pelos uniformemente dispostos. O formato das sobrancelhas é determinado pela fórmula: o início do arco está localizado em uma linha vertical que vai da asa do nariz para cima, o pico está localizado na diagonal que vai da asa do nariz até o centro do olho, a extremidade está localizada na diagonal que vai da asa do nariz até o canto externo do olho. Observe. As pontas das sobrancelhas dos olhos grandes podem acabar nas têmporas. Nesse caso, você deve se guiar pela linha que vai do pico da maca do rosto verticalmente para cima. Não se engane ao identificar os pelos em excesso com a orientação profissional da esteticista Jimena Garcia. Os pelos são coloridos com rímel ou lápis sem tocar na pele. Pegue um papel branco e aplique-o nas sobrancelhas para que as impressões permaneçam.
o padrão resultante sugerirá quais pelos devem ser removidos. Diretamente na imagem, você pode marcar a parte central da sobrancelha, que não precisa ser corrigida. Normalmente, é necessário remover os pelos no início do arco da sobrancelha e ao longo da borda inferior. Para criar uma imagem harmoniosa, as linhas das sobrancelhas devem corresponder ao contorno do rosto. Os principais tipos de correspondência harmoniosa: para um contorno de rosto redondo, arcos suaves, largos no início e finos no final. Oval alongado, linhas retas com o espaço entre as sobrancelhas ligeiramente maior, formato quadrado, arcos curvos com apíces mais próximos das bordas externas, ligeiramente afastados, tipo triangular e diamante, linhas levemente curvadas e uniformes, sem pontas curvadas para baixo, forma oval, uma forma arredondada natural funciona melhor. No caso de uma pálpebra saliente, a linha da sobrancelha deve ser ligeiramente elevada, com um ponto de ruptura de 2 a 4 milímetros mais alto. Um queixo pontudo parecerá mais suave com arcos de sobrancelha arredondados. Linhas largas e grossas são adequadas apenas para características faciais grandes. A forma das sobrancelhas não depende apenas do corte dos olhos e do contorno do rosto. O contorno e o tamanho dos lábios desempenham um papel importante. Vale a pena evitar a combinação de lábios finos com sobrancelhas grossas, uma linha reta da boca com uma curva pronunciada dos arcos da sobrancelha. Determinação da forma correta. A correção das sobrancelhas implica a remoção do excesso de pelos. Os métodos de remoção se dividem em 3 categorias: parcial, depilação, corte, uso de depilatórios e remoção da raiz, depilação com pinça, threading, depilação com linha, depilação com cera, remoção com pasta de açúcar, destruição dos folículos por meio de eletroepilacal, laser. Em casa, é conveniente remover o excesso de pelos com a ajuda de uma pinça. É necessário criar uma boa iluminação. Recomenda-se trabalhar nos 2 lados ao mesmo tempo, obtendo simetria. Correção passo a passo das sobrancelhas: a pele vaporizada para facilitar a remoção das cerdas. As pincas e a pele ao redor das sobrancelhas são desinfetadas com loção contendo álcool. Use um lápis de cor clara para marcar o contorno principal e arranque os pelos restantes. Pegue os pelos na raiz ao longo do caminho de crescimento e remova-os. Após o procedimento, a pele é higienizada. Para reduzir a irritação, aplique um cubo de gelo e lubrifique a pele com creme hidratante. As cerdas em excesso são removidas somente ao longo do contorno inferior da sobrancelha e no início. O contorno inferior deve ser uniforme, na parte superior, uma leve falta de cuidado parece natural. Os pelos excessivamente longos são penteados verticalmente para cima e cuidadosamente aparados com uma tesoura de manicure. Importante: as linhas dos arcos das sobrancelhas devem ser naturais, você não deve mudá-las radicalmente. A correção excessiva pode resultar na privação das sobrancelhas. Tingimento: antes de decorar as sobrancelhas em casa por conta própria, é necessário estocar os produtos de maquiagem certos. A subpintura não deve causar desarmonia entre a cor dos arcos da sobrancelha e a tonalidade da pele e do cabelo. Meios para maquiagem de sobrancelhas: lápis, paleta de sombras de 2, 3 tons, iluminador, gel e rímel, batom, cera e estêncil. A tonalidade é selecionada principalmente pelo tipo de cor. A tonalidade fria da pele e das raízes do cabelo se harmoniza com o tom frio do pigmento. As regras básicas de seleção de cores para a maquiagem das sobrancelhas: para as loiras, recomenda-se um tom 2 tons mais escuro do que as raízes. Cabelos platinados são combinados com pigmento grafite, mel, com marrom claro. As morenas devem preferir um tom mais claro que a raiz do cabelo. Gamas adequadas: café, cinza, marrom acinzentado, grafite. As ruivas e os tons precisam de uma tonalidade alguns tons mais clara ou mais escura do que a raiz do cabelo, o que depende da cor dos olhos e dos subtons frios ou quentes do cabelo. A paleta básica: tons de dourado, tons de marrom, tons de cinza. As ruivas devem se concentrar nos tons quentes de dourado e marrom avermelhado. O tom de pele rosado pode ser atenuado com um tom de cinza. Como fazer corretamente a maquiagem das sobrancelhas com a ajuda de um lápis? A maquiagem é feita nos 2 arcos de uma só vez. Processo passo a passo: os pelos são penteados para cima com um pincel ou escova e enfatizam os contornos inferiores. Pentear os pelos para baixo e delinear os contornos superiores.
penteie as sobrancelhas novamente. O lápis bem afiado e traços finos são aplicados no interior da sobrancelha ao longo do crescimento dos pelos, da parte central dos arcos até as pontas. Os traços devem ser leves, irregulares, mas uniformes. Em seguida, continue a pintar o início dos arcos da sobrancelha, tentando não escurecê-los. Aplique o pincel. Aplica-se cera ou gel para fixar o resultado. Alguns fabricantes adicionam cera à composição do próprio lápis. A maquiagem com sombra requer alguma habilidade, mas parece o mais natural possível. Como aprender a fazer a maquiagem das sobrancelhas com sombra? Aqui está um tutorial detalhado. Faça o contorno com um lápis. O pigmento seco e coletado em um pincel chanfrado, que vem em um conjunto. O pincel pode ser umedecido para obter um efeito mais vívido. As sombras são aplicadas em toda a área da sobrancelha, ajustando a tonalidade no estilo ombre. O início das sombras deve ser ligeiramente mais claro do que as pontas. São usados tons diferentes para criar uma transição suave do claro para o escuro. Uma maneira mais fácil é usar um stencil. O modelo é aplicado à sobrancelha e sombreado em seu interior com sombras. Os pelos são penteados com uma escova e o resultado é fixado com cera. No estágio final da coloração, aplique um iluminador ou corretivo sob os limites inferiores dos arcos da sobrancelha, deixando-a crescer. Preste atenção. Para obter um resultado mais duradouro, você pode pintar as sobrancelhas com henna ou tinta especial para sobrancelhas. A henna permite que a cor se mantenha por 2 semanas. Para esse fim, existem composições prontas para sobrancelhas. O resultado mais duradouro e a maquiagem definitiva, que pode durar cerca de 2 anos. Recomendações de profissionais. Você pode ter uma aula magistral sobre a criação de sobrancelhas perfeitas diretamente com uma esteticista, que escolher o formato e a tonalidade corretos. Depois disso, o mestre novato poderá desenhar suas sobrancelhas por conta própria com mais confiança. Algumas dicas de profissionais: é necessário evitar a coloração excessivamente escura das sobrancelhas, pois isso dá imagem uma aparência áspera e não natural. A cor preta pura deve ser evitada por loiras e morenas. Para essas últimas, é melhor escolher tons escuros de grafite, berinjela ou marrom. É necessário espalhar cuidadosamente o pigmento, removendo o excesso com um cotonete. Não use sombra de olho comum. Elas são menos estáveis, contêm pigmento avermelhado e, na maioria das vezes, são brilhantes. Você não deve se esforçar para obter uma identidade absoluta dos arcos das sobrancelhas. O principal e o mesmo contorno, caso contrário, um pouco de desalinho é permitido. A tendência de cabelo a cabelo está desaparecendo. As sombras aplicadas com um pincel muito largo parecem sujas. Para obter um efeito fosco suave, use sombras em pó seca sem cera. Para obter um efeito de textura leve, não é necessário enfatizar os contornos com linhas nítidas. Está na moda destacar as sobrancelhas com delineador colorido ao longo das bordas inferiores, desenhar setas brilhantes ao longo do contorno superior e inferior, acentuar o rabo de cavalo com outra cor. Para não se decepcionar com o resultado, você deve estar atento à procura de um bom estilista de sobrancelhas. É necessário não apenas ouvir as avaliações, mas também prestar atenção às sobrancelhas do próprio esteticista. Você também pode aprender a fazer uma bela maquiagem de sobrancelha com tutoriais em vídeo ou na internet.